Aliança entre mafiosos italianos e facções brasileiras. Polícia Federal prende 9 pessoas em ação contra grupo que lucrou mais de 2 bilhões de reais com o tráfico internacional de drogas. Trabalho escravo no extremo oeste. Grupo de indígenas é resgatado em fazenda de mandioca na cidade de Itapiranga. A economia catarinense em debate. Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina faz balanço da produção industrial em 2024 e projeções para 2025. Santa Catarina contra a dengue. Governo do estado anuncia recursos para a pesquisa de tecnologias de combate à doença. Olá, uma boa noite para você. O Band Cidade de hoje começa com a Operação Mafiuzi, deflagrada hoje pela Polícia Federal e pela Receita Federal para combater o tráfico internacional de drogas e a lavagem de dinheiro. 9 pessoas foram presas. O grupo investigado movimentou em 4 anos mais de 2 bilhões de reais. A operação ocorreu hoje de forma conjunta no Brasil e na Itália. No Brasil foram cumpridos 9 mandados de prisão e 31 ordens de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Roraima. Uma pessoa foi presa na Espanha. A justiça também decretou o sequestro de 126 milhões de reais em imóveis, bloqueio de bens e valores em contas bancárias. As investigações começaram em 2019, após a prisão de 2 integrantes da máfia italiana na cidade de Praia Grande, litoral de São Paulo. A partir daí, a cooperação entre as autoridades brasileiras e italianas identificou um complexo esquema de tráfico internacional de entorpecentes, que movimentou entre 2018 e 2022 mais de 2 bilhões de reais. O grupo criminoso utilizava principalmente os portos de Paranaguá, no litoral paranaense, e de Valência, na Espanha, para enviar drogas para o exterior. Os entorpecentes eram introduzidos em contêineres com cargas como cerâmica, louça sanitária ou madeira. Aeronaves eram usadas para enviar drogas para a Bélgica, que eram retiradas antes da fiscalização nos aeroportos. O esquema ainda contava com uma estrutura para lavar o dinheiro obtido com as operações. Essa organização se utilizava de empresas de fachada que recebiam depósitos em espécie e depois transferiam esses valores para outras empresas em nome de um intermediário, uma espécie de corretor que prestava serviço não só para essa organização criminosa, mas para outras também. Segundo a polícia, os traficantes que contratavam essa operação logística são ligados a uma facção criminosa paulista e a uma organização mafiosa italiana. Os envolvidos vão responder por sonegação fiscal, lavagem de dinheiro, organização criminosa e tráfico internacional de drogas. Outra operação da Polícia Federal foi a Suíte 33, deflagrada para combater um esquema de tráfico interestadual de drogas por meio dos Correios. Foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão e 1 de prisão em Brasília, Pirenópolis, em Goiás, Porto Seguro, na Bahia e Itapema, litoral catarinense. Durante as investigações, foram interceptados 6,5 kg de êxtase vindos da Holanda e da Alemanha. Segundo as investigações, o grupo também comprava drogas de facções criminosas. A movimentação financeira, somente entre maio e setembro do ano passado, passou de 12 milhões de reais. A terça-feira também teve uma ação da Polícia Civil catarinense para combater o tráfico interestadual de entorpecentes. Confira comigo. A Operação Patron prendeu 6 pessoas e cumpriu 13 mandados de busca e apreensão em Florianópolis, São José, Palhoça e Biguaçu. Outras 2 pessoas foram presas em flagrante. Nesta ação, o foco da polícia foi o líder e o núcleo superior de um grupo criminoso que era responsável pela logística de transporte de drogas entre os estados do Paraná, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Na primeira fase da operação, em agosto, 8 traficantes foram presos. Outras 2 ações foram desencadeadas hoje pela Polícia Civil. A Operação Comunes, em parceria com a Polícia Militar, prendeu 3 pessoas e cumpriu 6 ordens de busca no bairro Monte Cristo, área continental da capital. O foco foi um grupo envolvido em uma série de roubos em Florianópolis.
Outra ação cumpriu buscas em Franca, São Paulo, contra um homem suspeito de cometer uma fraude de cerca de 6 milhões de reais contra uma instituição financeira de Florianópolis. As investigações prosseguem. Em Armazém, no sul do estado, a polícia militar apreendeu 54 quilos de cocaína e prendeu uma mulher. A apreensão ocorreu na SC 435 na manhã desta terça-feira. Os policiais abordaram um carro e fizeram uma vistoria. Os tabletes de cocaína estavam escondidos em 2 malas de viagem. A motorista, de 23 anos de idade, foi presa em flagrante por tráfico de drogas e levada para a delegacia. E um grupo de indígenas foi resgatado nesta terça-feira em condições análogas à escravidão, isso em Itapiranga, no extremo oeste do estado. O grupo, composto por 5 adultos e 2 menores, estava em uma fazenda de mandioca na zona rural da cidade. Os indígenas viviam em barracos de lona e madeira, com piso de terra batida, sem portas e janelas. Não tinham acesso a banheiro, água potável, higiene, segurança e conforto. Além disso, o grupo não tinha vínculo formal e a empresa não recolhia os encargos sociais. O proprietário do local foi notificado e vai ter que pagar as rescisões dos indígenas, de cerca de R$22 mil. Os 7 ainda vão receber o seguro-desemprego de R$1.412. Também no sul do estado, uma mulher morreu em um grave acidente na noite desta segunda-feira na BR-101 em Laguna. A batida envolveu 2 carros, um de São Paulo e o outro de Araranguá. No veículo de São Paulo, o motorista de 19 anos de idade ficou levemente ferido e a passageira de 22 anos teve lesões graves e foi levada para o hospital. No carro de Araranguá, o motorista de 42 anos foi levado para o hospital em Imbituba. A passageira de 29 anos ficou presa às ferragens e não resistiu aos ferimentos. Termina hoje o teste dos sistemas de equipamentos de segurança que fazem parte da operação dos túneis do contorno viário de Florianópolis. Por isso, os motoristas que transitam pela BR-101 na Grande Florianópolis e pelo contorno viário devem ficar atentos às alterações. Os túneis do contorno vão ser bloqueados das 11 horas da noite até às 5 da manhã desta quarta-feira. Os acessos ao contorno viário vão estar bloqueados em Biguaçu, Palhoça e também nas outras vias que dão acesso ao contorno. A recomendação é que os motoristas usem a BR-101 como rota alternativa. No próximo bloco, o comentário de Cláudio Prisco Paraíso e veja também Fiesc faz balanço da economia em 2024 e projeções e perspectivas para o ano que vem. Assuntos para depois do intervalo. Já voltamos. Estamos de volta com o Band Cidade. A Federação das Indústrias do Estado divulgou hoje o balanço econômico de 2024. Além da análise do ano, que está próximo do fim, a Fiesc também detalhou as perspectivas para 2025. A produção industrial, a geração de empregos e os desafios para o setor foram temas discutidos em um encontro realizado na sede da Fiesc em Florianópolis. Em 2024, a produção industrial catarinense teve crescimento de 6,8% ao ano, número que é maior que o dobro da média nacional. Já para 2025, a preocupação está relacionada ao cenário fiscal, o que vai dificultar o crescimento econômico para o próximo ano. A alta de juros e a falta de controle de gastos preocupam o setor, que teme os efeitos da política econômica na produção industrial catarinense. Foi um balanço econômico positivo, somente a indústria gerou quase 60 mil novos postos de trabalho, aliás, Santa Catarina está em pleno emprego, mas nos preocupa o futuro, né? Nós sabemos que esse crescimento que está tendo nos últimos meses, ele é um crescimento sustentável, muito baseado numa política equivocada nacional, em que há um aumento do gasto em detrimento da arrecadação. A indústria catarinense termina o ano com o 4º melhor saldo do país. Geração de 59.500 novos empregos, mais de 10 bilhões e 700 milhões de dólares em exportações e uma posição de destaque no PIB do estado. O setor tem 27,1% de participação na produção de riquezas em Santa Catarina, com a 2ª maior do país. Perde apenas para o Amazonas, onde a produção industrial tem participação de 34,6% no PIB, influenciada pela Zona Franca de Manaus.
Santa Catarina também aparece na frente dos vizinhos, Paraná e Rio Grande do Sul, onde a indústria obteve participação de 24,4% e 24,2%, respectivamente, no PIB dos estados. Para 2025, os desafios da indústria estão relacionados a melhorias de infraestrutura e mudanças econômicas. A gente vai ter uma taxa de juros subindo e que limita essa capacidade das famílias de financiar novos produtos, novos automóveis, até a casa própria, e isso vai ser um limitante para o crescimento no próximo ano. Vamos agora para a política. Já está comigo aqui no estúdio Cláudio Prisco Paraíso para o comentário de hoje. Tudo bem, Prisco? Boa noite. Como vai, Rodrigo? Tranquilo? Tudo bem. Prisco, mais informações sobre o imbróglio do Porto de Itajaí? Exatamente. E as informações não são nada favoráveis, elas que vêm de Brasília. E tem repercutido muito, especialmente no meio político-administrativo e, sobretudo, empresarial. Tudo leva a crer que é uma retaliação, é uma represália da União ao Estado mais conservador do país, que é Santa Catarina. E também um recadaço para Jorginho Melo, intimamente ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro, e que em 2 anos não teve nenhum contato com Lula da Silva, que só veio em uma oportunidade ao Estado. Visita ignorada pelo governador, que também só compareceu a Brasília para 2 rodadas das reuniões ampliadas de governadores, mas nenhuma audiência privada com o inquilino do Palácio do Planalto. Por falar em Jorginho Melo, hoje ele se manifestou. Vamos acompanhar um pequeno trecho. Estamos sendo ameaçados de perder o controle e a autoridade portuária para o Porto de Santos, em São Paulo. Isso é um absurdo. Isso é uma vergonha. Santa Catarina não aceita. Pegando pesado, forte. Foi um pronunciamento agressivo, de quase 2 minutos, mas certamente por já ter conhecimento que a causa está perdida. Essa que é a grande realidade. Ao seu lado estava o prefeito eleito de Itajaí, Robson Coelho. Roda o VT. A manutenção da autoridade portuária é um desejo do itajaiense, do catarinense. Os trabalhadores estão ao nosso lado, os trabalhadores sindicalizados, funcionários do porto, as entidades de classe da nossa cidade. Tivemos o apoio das federações, tanto federações de trabalhadores como federações de empresários. Mas não adianta. A grande verdade é que estamos completando quase 30 anos do Porto de Itajaí municipalizado, lá em 95, no início do primeiro mandato do grande Jandir Bellini. E agora volta para a União via Porto de Santos. Telão, hoje o presidente da Fiesc, Mário César Aguiar, deixou muito claro, considera o assunto consumado e liquidado, sem chances do Porto continuar municipalizado e sob controle catarinense. Próximo telão. Aí nós temos Mário Aguiar com Décio Lima, o vice-presidente da República, que também é ministro da Indústria e Comércio, e a sua mulher, deputada Ana Paula. Ele comentou que ontem, na reunião do COFEM, que reúne todas as federações empresariais do Estado, fizeram uma ligação para Décio Lima e ele tirou o corpo. Disse que esse assunto é com o presidente da República e com o ministro Silvio Costa Filho, do Aeroportos e Portos e Aeroportos, que ele não tem nada a ver com isso. Foi o que ele informou aos presidentes de federações. Próximo telão. Só que, quando Beto Martins ainda estava na condição de senador, na presença dele e do prefeito eleito Robson Coelho, Silvio Coelho
aliás, Silvio Costa, ministro, abriu o jogo e disse que quem está decidindo esse assunto é Décio Lima. Sabe o ministro que Décio Lima é cacifado por Lula da Silva? Ou seja, está tudo muito claro. Só que Décio não quer assumir a responsabilidade perante a sua própria cidade e seu próprio estado. Próximo telão. É aquela foto que encerramos ontem. Décio foi derrotado por Jorginho Melo. Lula, por Bolsonaro, no seu terceiro mandato, fez apenas 30% dos votos em Santa Catarina. Isso, para ele, é uma desfeita. E Merizio, que foi o articulador da chapa, tanto de Lula quanto de Décio. E vamos apreciar amanhã, meu caro Rodrigo, o que está por trás dessa questão político-partidária e eleitoral, no que diz respeito a Lula, Décio, Merizio e a famosa JBS. Obrigado, Prisco, pelas informações. Até amanhã com mais informação aqui. Vamos em frente. O governo do estado lançou hoje o Plano de Recursos Hídricos para a bacia do Rio Canoas e Pelotas. O investimento passa de R$1 milhão para o abastecimento de água na Serra Catarinense. O plano de recursos hídricos é essencial para o planejamento do uso da água da Serra Catarinense, para definir as prioridades para o uso da água, identificar áreas críticas e priorizar ações que garantam que a água esteja sempre disponível para as gerações futuras. O plano de recursos hídricos vai beneficiar aproximadamente 470 mil pessoas em 32 municípios e é uma forma de garantir a gestão sustentável do uso da água a longo prazo. Uma ação importante da Secretaria é fazendo esse aporte de recursos aí, visando cada vez mais a proteção da nossa água, do recurso hídrico no estado de Santa Catarina. A circulação marítima ainda atua em Santa Catarina nesta quarta-feira, mas perde força e diminui no decorrer do dia. Vamos ao mapa. Entre o extremo oeste e o Planalto Sul catarinense, o dia vai ter sol entre nuvens. Da faixa litorânea e também no norte do estado, aí sim, muitas nuvens com até alguma abertura de sol e chuva isolada, especialmente no início e no fim do dia. Temperaturas em elevação com máximas em torno dos 30 graus no oeste e entre 21 e 27 graus nas demais regiões. Confira aqui comigo. Na capital, mínima de 19, máxima de 23 graus. Joinville, variação entre 16 e 19. Em Blumenau, 16 graus de mínima e 24 de máxima. Em Mafra, mínima de 15, máxima de 22. Mudamos de tela para mais informações. Criciúma, mínima de 17, máxima de 22 graus. Lages, variação entre 11 e 23. Campos Novos, meio oeste, mínima de 14, máxima de 27. E em Chapecó, mínima de 15, máxima de 29 graus. A seguir no Band Cidade, o governo do estado anuncia recursos para a pesquisa de tecnologias de combate à dengue. Este é um dos nossos assuntos, portanto, continuem com a gente. De volta com o Band Cidade para falar de saúde. O governador Jorginho Melo anunciou hoje o repasse de recursos para pesquisa e desenvolvimento de tecnologias de combate à dengue. Os detalhes agora ao vivo aqui no jornal com o repórter Ronaldo Penido. Tudo bem, Ronaldo? Boa noite para você. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos ligados no Band Cidade. O governador Jorginho Melo anunciou um repasse de cerca de 15 milhões de reais para ações voltadas para pesquisa e desenvolvimento de tecnologia para ações de combate ao mosquito transmissor da dengue, o Aedes aegypti, e também para combater o avanço da dengue em Santa Catarina. Com a chegada do verão, há uma preocupação de um risco iminente de aumento do número de casos da doença em todo o estado, um aumento que pode chegar a 150% agora na época mais quente do ano. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, só nos 9 primeiros meses de 2024, Santa Catarina registrou mais de 366 mil casos de dengue e 336 mortes associadas à doença. O evento em que o governador anunciou estas ações, o repasse destes recursos, terminou agora há pouco e aconteceu no Centro Administrativo do Governo de Santa Catarina. Nós conversamos com o governador Jorginho Melo, que falou sobre o repasse destes recursos, 15 milhões de reais para ações de combate à dengue. Vamos ouvi-lo. Nós estamos repassando 15 milhões de reais através da FAPESC para as universidades, para pesquisadores de Santa Catarina.
para que a gente encontre soluções, encontre caminho sobre o mosquito da dengue. O mosquito perigoso esse ano vai ser uma tortura para todos nós, uma preocupação enorme. Os números de casos estão aumentando de forma muito veloz, né? O ano passado já tivemos 350 mortes. Isso é muito grave. Isso precisa de pesquisa, nós precisamos saber como enfrentar esse mosquito. Daí, portanto, nós conversamos com o governador Jorginho Melo, falou com a nossa equipe de reportagem, falando sobre o repasse destes recursos, cerca de 15 milhões de reais. E é importante também conscientizar a população, onde cada cidadão precisa fazer a sua parte, não deixando água parada, água acumulada no seu terreno, não deixando lixo acumulado, enfim, ações que podem evitar a proliferação dos focos do mosquito Aedes aegypti, o mosquito que transmite a dengue e, além da dengue, também as doenças, a zika e a chikungunya. E a gente segue acompanhando aqui este repasse de recursos, cerca de 15 milhões de reais para as ações de combate à dengue. Voltamos ao estúdio do Band Cidade. Ok, Ronaldo, obrigado pelas informações. Você falou muito bem, sem o apoio da população, nada vai funcionar a contento nessa questão. Muito obrigado, boa noite. O Hospital Universitário da UFSC vai promover no próximo sábado um mutirão de atendimentos como parte do projeto EBSER em Ação. A iniciativa acontece em 44 unidades que, a exemplo do HU, são administradas pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a EBSER. A ideia é ampliar a realização de cirurgias e exames especializados para reduzir as filas do SUS. Até o fim da campanha, a meta da EBSER é que os hospitais ampliem a realização de procedimentos em 20%. A campanha integra o programa de redução de filas de cirurgias eletivas, exames complementares e consultas especializadas no Ministério da Saúde. Vamos falar agora de agronegócio. Em Ituporanga, no Alto Vale, trabalhadores seguem com a colheita dos milhares de hectares de cebola. Mais uma vez, a expectativa é por um bom preço. Nas lavouras de cebola em Ituporanga, o trabalho não para. Afinal, até o fim do mês de dezembro, devem ser colhidos os cerca de 4.500 hectares. A expectativa é que a produção em Ituporanga chegue a 135 mil toneladas. Esse ano realmente é um dos anos que nós temos produto bastante qualidade, né, na maioria. Claro que ainda nem todos conseguiram recolher toda a safra ainda, né? Alguma coisa está no campo, mas grande parte já estão sendo recolhidas. Na última safra, devido à quebra na produção, os agricultores receberam em média R$ 3,00 pelo quilo da cebola e esse valor chegou a passar dos R$ 5,00. Nesse momento, o quilo da cebola está sendo vendido a R$ 1,00, o que não paga nem o custo de produção. Por isso, a expectativa é que esse preço aumente bastante. O valor, se olhar do ano passado, né, foi um preço muito bom, até porque é da quebra que deu na safra aqui em Santa Catarina. Esse ano, eu plano cebola já há mais de 40 anos, não me lembro um ano começar com preço tão... Hoje o preço que está não paga o custo, né? Então, por isso que a gente está investindo em galpão, alugando galpão e melhorando mais espaço para guardar, porque o preço que estão se comercializando hoje não paga o custo da cebola que é 90 centavos, R$ 1,00 o quilo. E é isso, ficamos por aqui com o Band Cidade. Reveja o nosso conteúdo, acesse o portal TVBV Online, o QR Code já está na sua tela. Vem aí as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Para você de casa, um forte abraço, muito obrigado pela audiência, uma boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.